Olá, eu sou o Fernando e nesse vídeo eu vou falar sobre o método de árvores de decisão. Mais especificamente, vou focar aqui no caso de árvores de regressão para resolver problemas de regressão. O método em si também vai funcionar para problemas de classificação, certo? E aí, se você quer saber mais sobre o assunto, eu vou deixar aqui uma introdução nesse material. Mas focando no caso de problemas de regressão, como que esse método funciona, né? Para esse caso, quando a gente tem ali uma variável quantitativa, uma variável numérica, né, um número, que a gente está interessado em construir uma previsão para essa variável numérica. Então vamos entender isso com um exemplo, de forma aqui a tentar dar uma intuição sobre o método. Então imagine que você tem ali o conjunto de dados hitters, que é um conjunto de dados aí de jogadores de beisebol, certo? E você quer saber ali o salário desses jogadores de beisebol. Você quer prever aí qual que é o salário desses jogadores, certo? Aí você vai ter ali o salário, você vai ter ali a quantidade de pontos marcados pelo jogador, você vai ter um monte de características, né, referente a esse dataset, certo? Então, o método de árvores de regressão, ele vai construir, como o nome sugere, né, visualmente a gente pode representar, né, uma árvore para decidir o valor de previsão para esse salário, né, de um jogador em específico. Então aqui nessa representação visual, ela vai servir para ilustrar, né, como o método ele funciona, como que as decisões, né, internas do método são feitas, certo? Então a gente vai ter ali, por exemplo, os anos de experiência, anos de jogador, né, do indivíduo I, sendo repartidos, né, binariamente. Então, quando os anos de experiência forem menores do que 4,5, a gente vai ter ali o salário desse jogador sendo definido como 5,11. Mais adiante a gente vai ver como que esse valor ele é definido exatamente, tá? Caso contrário, se for igual a 4,5 ou maior do que 4,5, os anos de experiência do jogador, né, vai entrar um outro ramo dessa árvore, né, que é com base numa outra variável, uma outra característica do jogador, que é aí hits, né, estou interpretando aqui como os pontos marcados, tá? Então, se o jogador tem 4 anos e meio ou mais de experiência e menos do que 117,5 pontos marcados, registrados, ele vai ter um salário de 6. Caso contrário, se ele tiver 4 anos e meio ou mais de experiência e mais do que, igual ou mais do que 117,5 pontos marcados, ele vai ter um salário um pouco maior, 6,74, certo? Então perceba que com base em sub-regiões, né, vamos dizer assim, ou subamostras, você pode entender, do conjunto de dados, a árvore de decisão ela vai tomando justamente decisões, né, e tirando basicamente com base nesses subagrupamentos dos dados, né, a previsão, né, final com base nessas características, certo? Então, a gente pega diversas características, vai dividindo, né, esses dados binariamente, certo? E com base em alguns parâmetros, né, a gente chega numa previsão final. Agora vamos entender um pouco mais a fundo como que isso funciona, né? Então, basicamente a gente dividiu os dados, né, em três que a gente está chamando aqui de regiões, certo? Então a gente tem ali os anos de experiência do jogador, a gente tem ali pontos marcados no eixo Y, certo? E aí na árvore de decisão aqui, a gente tem aqui três separações, três regiões que eu estou chamando aqui. Então, é justamente isso que eu comentei. Quando os dados referentes ao jogador
com tantos anos de experiência tiverem abaixo de 4,05, a gente vai chamar, né, a gente vai dividir esses dados na primeira região, R1, certo? Caso contrário, se o jogador tiver mais do que 4 anos e meio de experiência, ou igual, a gente vai dividir o restante desses dados em outras duas regiões, com o critério adicional de pontos marcados. Abaixo de 117,5 vai para a região 2 e é igual ou maior do que 117,5 vai para a região 3, certo? E aí, com base nessas regiões que a gente determina com a árvore de decisão para os dados, para um conjunto de dados, né, a gente consegue construir uma previsão, né, justamente para o salário. Então, se eu pego ali um jogador de beisebol qualquer, quantos pontos marcados que ele tem, quantos anos de experiência que ele tem, eu consigo mapear esses valores pertencentes a qualquer uma dessas regiões, e onde esse valor estiver contido, né, vai ser a previsão, vai ser possível calcular a previsão, né, do salário desse jogador. Então, se essas características estiverem na região 1, a gente vai ter um salário previsto para esse jogador. Se estiver na região 3, da mesma forma, certo? Sucessivamente. E aí, como que essas regiões são determinadas, né? Então, como que essas linhas, né, que na verdade podem ter qualquer formato, né? Não precisa ser necessariamente tão simples quanto está aqui, certo? Aqui a gente está fazendo um exemplo mais didático para entender, mas como que essas regiões são determinadas. Então, o algoritmo, né, internamente ele vai funcionar com basicamente duas etapas, tá? Então, a gente vai dividir o conjunto de dados com determinadas dimensões, né, que são as variáveis aí, que a gente pode entender como explicativas. A gente vai dividir esses dados em J regiões, certo? Então, são regiões de dados que elas são distintas e não sobrepostas. Então, a gente vai ter ali região 1, região 2, região J. Então, pode ter várias regiões, sub-regiões, né, dos dados. E aí, para cada observação que vai estar em cada uma dessas regiões J, a gente vai fazer uma previsão. Como que a previsão do salário, no caso ali, ela é calculada? É basicamente a média dos dados da região da observação. Então, se a gente pegou ali os anos de experiência de um jogador e a pontuação dele, e isso vai estar, por exemplo, na região 1, a gente tira a média das observações da região 1 para obter, né, como resultado o valor numérico sendo a previsão do salário desse jogador, certo? Então o algoritmo ele funciona dessa forma, certo? E aí, para separar, né, determinar essas regiões, né, o método da árvore de decisão, né, no caso aqui para regressão, ele vai tomar como base esse problema aqui de minimização, que é uma soma dos quadrados dos resíduos, né, que a gente já explorou, né, que a gente já conhece lá da regressão linear, por exemplo. Então é bem parecido aqui. No caso, a gente vai ter ali uma diferença entre o valor observado e o valor previsto ao quadrado, certo? A gente vai ter essa soma e a gente vai somar esse problema aqui de minimização de cada região J que a gente for construir, né, nessa árvore de decisão, certo? Então pode ter muitas regiões aí no espaço dos dados, certo? Então, em resumo, essa é a ideia base, fundamental, né, do método da árvore de decisão. Aí vai ter alguns probleminhas, né? A gente vai
poder definir muitas regiões, e aí isso pode ocasionar problema de overfit, né, sobreajuste dos dados, né, aquela questão do viés, do problema do viés da variância, certo? Então a gente vai utilizar ali um parâmetro S, que é um ponto de corte, para dividir aí as regiões, de forma, né, a evitar o sobreajuste e determinar ali um número de regiões, né, que seja ótimo, de maneira a não criar muitas subdivisões, né, para acabar tendo um ótimo desempenho em amostra de treino e um desempenho não tão bom ou muito ruim em amostra de teste, certo? Aí aqui eu coloquei uma representação de como que isso se dá para mais de duas dimensões que a gente estava vendo ali, né? Então, com 5 dimensões a gente teria algo parecido com isso daqui. Então, x1 menor do que um t1, a gente vai ter esse nó aqui. E aí isso pode se dividir binariamente em duas regiões. E aí, caso contrário, a gente vai ter outras subdivisões, uma região 3 e também uma região 4 e 5 também, certo? E aí na representação, né, gráfica, né, é mais fácil visualizar com esse esquema de árvores, né, do que com o sistema cartesiano, certo? E aí, no caso que eu estava comentando, né, do caso sobre ajuste, né, a gente vai ter no problema de minimização a adição de um parâmetro alfa, né, que vai servir justamente para pegar sub-árvores, né, da toda a possibilidade, né, de árvores que a gente poderia ter no método, né. Então a gente pega com esse parâmetro alfa sub-árvores justamente para evitar o sobreajuste, certo? Então é um incremento aqui desse termo, desse alfa que vai ter esse propósito, certo? Então, em resumo é isso, o método de árvores de decisão para o problema de regressão. E aí, novamente, se você quiser saber mais a respeito, no caso aí de classificação, eu deixo aqui uma introdução no material. E lá nas referências também tem o livro lá que a gente está tomando como referência teórica para você dar uma aprofundada. E agora a gente vai para um exemplo prático, né, usando linguagem de programação. Bom, então agora vamos para um exemplo prático de árvores de regressão, usando como exemplo a previsão de preços de carros usados, certo? Então, o que a gente quer resolver aqui é a precificação de carros usados. Então, quanto vai vender o seu carro usado, né? Qual o preço que você vai colocar para venda? Você pode utilizar, né, justamente esse método para fazer essa definição, certo? Então, vou utilizar aqui como exemplo uma amostra de dados desse dataset aqui, Kelley Blue Book. Então, vem desse link aqui, certo? É um dataset aí de uma amostra de 804 carros usados, certo? Fabricados aí pela GM em 2005, certo? A gente tem aqui a informação do preço de revenda e outras características do carro, né? Quilômetros rodados, cilindros, quantidade de portas, se tem banco de couro, várias outras informações, tá? Então, a gente vai usar esses dados aqui, essa amostra de dados, tá? Para construir esse modelo de previsão com árvores de regressão. Então vamos abrir o RStudio, deixei aqui o script preparado. Então, primeira coisa aqui, instalar os pacotes. Ó. Model Data é a fonte dos dados, certo? Está no dataset desse pacote. SkinR para fazer uma pequena análise exploratória dos dados. SplitUse para separar amostras aleatoriamente. O pacote Tree vai ser para a gente justamente aplicar o método de árvores, né, de decisão. E o forecast ele vai nos fornecer uma função para calcular a acurácia, certo? Então, está terminando aí de instalar os pacotes. Se você não tiver um
O outro é só instalar e depois carregar eles. Então a gente carrega os pacotes e depois carrega os dados. Vem desse dataset aqui, car prices. Eu salvo esses dados nesse objeto chamado dados. Certo? Então está aí a nossa estrutura de dados, 18 variáveis, 804 observações ou carros. Eu vou imprimir aqui uma pequena análise exploratória de dados, só para a gente ter uma visão geral. Então são 18 variáveis numéricas, não tem nenhum valor ausente. Aqui a gente tem as médias amostrais, algumas outras informações sobre a distribuição e um pequeno histograma. Então a gente tem aqui essa distribuição para a nossa variável de interesse, que é a variável price, que é o preço de revenda, quilômetros rodados, quantidade de cilindros, quantidade de portas. Então a maioria vai ter mais do que vai ter, no caso, 4 portas, banco de couro. Então a maioria aqui vai ter banco de couro e etc. Certo? Não vou me aprofundar muito, tá, em investigar os dados, tá? Eu vou pegar só o que eu penso que são as principais características, né, na questão da precificação de um carro usado, tá? E vamos colocar isso no método, tá? Então, nossa variável de interesse é preço. Além do preço, para construir a precificação, eu vou utilizar aqui quilômetros rodados, quantidade de cilindros, número de portas e se o carro tem banco de couro ou não. As outras variáveis também podem ser relevantes, tá? Aí eu vou deixar como exercício para você fazer essa investigação, para você chegar nessa resposta, certo? Então, seguindo adiante, a gente vai agora para a parte de modelagem. Então, eu vou separar as amostras usando a semente de reprodução 1984 com a função partition. A gente coloca ali 70% para treino e o restante para teste, conforme já explorei em outras oportunidades, salvo nesses objetos que dados treino, a amostra de treino, e dados teste, a amostra de teste. E aí, para aplicar o modelo, que é o nosso objetivo aqui, a gente utiliza essa função tree do pacote tree, certo? Passa ali uma forma, a variável de interesse no lado esquerdo, depois do tio no lado direito, as variáveis, vamos dizer assim, entre aspas, regressoras, tá? Então, quilômetros rodados, cilindros, portas e se tem banco de couro ou não, certo? Uma variável dummies, no caso, isso aí. Então, essa é a nossa estrutura aí para a gente passar aí para o método e aí a fonte dos dados, né? Então, dados treino. É muito simples, é só rodar, ele vai fazer para você muito rapidamente a aplicação do método. E se você imprimir esse objeto aí, você já vai ter aí a estrutura, né, da árvore. Você pode também plotar. Então, plot modelo, text modelo. Ele vai te dar aí a construção da árvore, tá? Pode ser que umas ou outras variáveis automaticamente sejam descartadas. A princípio aqui a portas e banco de couro, né, foi descartado, foi considerado somente regiões com base nessas outras variáveis aí, certo? E aí a gente pode construir previsão, né, a partir do momento que a gente tem agora as regiões, né, definidas pelo método. Então, predict passa ali o modelo ajustado, passa os dados que o modelo não enxergou ainda, então os dados de teste, para obter previsões para esses dados. Então, vai te entregar um vetor numérico com os preços previstos, né, para esses carros aí, certo? Vamos só dar uma olhada aí na distribuição, então, para ver como que tá praticamente
semelhante, pelo menos, né, à distribuição que a gente viu ali na amostra total dos dados, né, que era nesse formato aí, mais ou menos. E aí, com base nessa previsão que a gente tem, a gente pode comparar, né, com os dados observados e ver, né, como está o desempenho do modelo. Então, a função accuracy ela vai calcular várias métricas de acurácia para a gente, né? Erro médio, erro quadrático médio, a raiz do erro quadrático médio, etc. Certo? Então, aqui em cima eu calculei a previsão o erro, né, as métricas de acurácia na amostra de treino, certo? Então, previsto dentro da amostra, com observado dentro da amostra, e aqui embaixo, no caso, na amostra de teste. Então, previsto fora da amostra, com observado fora da amostra. E aí dá para observar aqui que o erro médio é muito baixo, né? Zero, né? Praticamente na amostra de treino, né? Então é um problema, né, do método, que ele é muito bom, né, na amostra de treino, né, dentro da amostra. E aí já é um erro maior, né, na amostra de teste para dados que ele não viu ainda. Então, justamente tem que cuidar, né, essa questão aí de overfit. E aí pelo RMSE, que é o que a gente costuma observar, tem um RMSE bem próximo, parecido, né, em ambas as amostras. Então significa que não aconteceu aqui a princípio overfit nessa especificação aí desse modelo. Obviamente que dá para melhorar o resultado, né? Deixo aí como exercício, né, para você investigar mais o dataset e tentar melhorar esses resultados aqui iniciais, certo? E assim é o jeito que você tem de utilizar aqui o R para aplicar esse método de árvores de regressão. Espero que tenha ficado claro. Se ficar alguma dúvida, é só mandar lá no suporte no site da Análise Macro. Agora vamos para um exemplo prático do método de árvores de regressão, usando como exemplo a precificação de carros usados. Então aqui o problema que a gente quer resolver é um problema quantitativo, né? É de definir o preço de venda de um carro usado. Então imagine que você vai vender o seu carro, que é usado, né? E aí como que você vai definir o preço de venda? Então é uma aplicação aí do método de árvore de regressão. A gente pode utilizar esse método para fazer essa definição. Então eu vou usar aqui nesse problema aqui os dados de exemplo do dataset Kelly Blue Book, está disponível nesse link aqui, certo? Que é uma amostra de carros produzidos pela GM em 2005, né? Que já foram revendidos. Então, 804 carros com algumas características sobre esses carros, né? A gente vai utilizar esse dataset aí de exemplo, certo? Então, vamos lá para o nosso ambiente de programação, Google Colab, certo? Esse material vai estar disponível aí no site da Análise Macro, para a gente começar aqui o nosso exercício. Então, a primeira coisa é ter aqui o notebook disponível no Google Colab e ter os dados também disponíveis no Google Colab. Então, você tem que vir aqui na parte aqui de ficheiros, né, ou arquivos, criar uma pasta chamada dados. Se você não fizer isso, o código não vai funcionar automaticamente. E dentro dessa pasta dados, você tem que fazer o upload do arquivo de dados que vai estar disponível no site aí da Análise Macro. Então está aqui, ó, arquivo dados.csv. É só clicar, arrastar e soltar aqui em cima de dados. Aperta OK no aviso e está aí os dados. Então agora a gente pode começar o exercício. Então, primeira coisa é importar, né, as bibliotecas que a gente precisa. Então a gente vai importar aqui o Pangas para carregar os dados. Aqui deu um erro, ó, SkinPy, que a gente vai utilizar para uma
análise exploratória dos dados. Então vamos instalar essa biblioteca, que ela não está instalada. Então instalar bibliotecas. E aí você vai ter que fazer isso aí no código, tá? Eu vou disponibilizar o material como eu abri inicialmente. Aí você instala aí, digita esse comando aí de instalação. Então, pip install skin py. E aí roda esse comando aí para instalar a biblioteca. Então, espera terminar de instalar. E depois a gente importa o restante das bibliotecas. Então, o SkinPy para análise exploratória de dados e algumas funções e classes aqui do sklearn para aplicar o método de regressão, árvore de regressão, certo? Depois que a gente importou as bibliotecas, a gente importa os dados com o pandas, né? E roda aqui a função skin para obter as estatísticas descritivas aí desses dados sobre vendas de carros. Então aqui, ó, terminou de instalar. Ele me pediu para reiniciar o ambiente de programação aqui. Eu vou ignorar e vamos ver se vai funcionar ignorando. Não funcionou, ó. Então tem que reiniciar mesmo. Então clica aqui em reiniciar o ambiente, confirma, vai reiniciar. Terminou de reiniciar e aí você importa aí as bibliotecas e os dados. Então, como resultado, a gente tem as estatísticas aqui dos dados. Então, são 18 variáveis, todas do tipo numérico, certo? A nossa variável de interesse é o preço de venda do veículo. Vai ter essa distribuição aí, então nenhuma das variáveis tem valor NA. A distribuição dos dados aí de nosso interesse é essa daí. Aí a gente vai ter aí o quilometragem do veículo, né? Então a gente vai ter algo centralizado aqui no 21 mil milhas. Não é quilometragem, né? Milhas rodadas no caso. Estou falando errado. Quantidade de cilindros, quantidade de portas. Então a maioria aí tem 4 portas. Se tem banco de couro ou não. Então a maioria aí tem banco de couro, 72%, e assim sucessivamente, certo? Várias características aí que podem ser relevantes, né, para prever se fazer a precificação, né, de revenda aí do carro, tá? Então a gente poderia fazer várias investigações aqui, tá? Eu vou encerrar por aqui e vou escolher com base num palpite, né? Quais são as variáveis que de repente são mais relevantes, tá? Não tenho nenhuma demonstração, tá? Para dizer porquê da minha escolha. É apenas uma opinião pessoal, né? Acredito eu que a quantidade em milhas do veículo, quantidade de cilindros, quantidade de portas e se tem banco de couro ou não, pelo menos na minha experiência pessoal, vai ser entre as variáveis aqui as principais, né, as mais relevantes para precificar o carro. As outras também podem ser relevantes, tá? Mas eu vou selecionar somente essas para fazer um exercício mínimo aqui. Aí você fica à vontade, né, para estender esse exercício, né, e fazer uma investigação mais aprofundada, tá? Então, beleza, definido isso, agora a gente vai para a modelagem. Então, vamos começar aqui separando as amostras de treino e teste com a função train test split, certo? Que já exploramos em outras oportunidades. Então, tá aí a tabela de treino e a tabela da amostra de teste, certo?
Com esses dados definidos, a gente não vai fazer nenhum pré-processamento. A gente vai instanciar aqui essa classe DecisionTreeRegressor, lá do Scalr, que vai ser justamente o método, né, de regressão de árvore de regressão, tá? Então a gente salva isso nesse objeto método e a partir dele a gente chama o método fit para estimar, né, ajustar o modelo, tá? Então no argumento x a gente passa a tabela de variáveis entre aspas regressoras, tá? Então que é ali a quantidade de milhas, rodadas, quantidade de cilindros, quantidade de portas, tem banco de couro ou não. Essa aí é uma variável dummy, certo? Então eu passo aí essa tabela dessas variáveis para o argumento x, certo? E no argumento y é só a variável de interesse, tem que ser, se não me engano, um array com os valores aí, no caso agora de preço de revenda, tá? Então, rodando tudo isso, a gente vai ter o modelo, o método ajustado. Aí deu aqui algumas mensagens de warning, de função descontinuada, vou ignorar. Uma vez que você tem o método ajustado, você pode utilizar ele para gerar previsão, tanto dentro da amostra quanto fora da amostra. Então aqui eu vou primeiro gerar previsão fora da amostra, então utilizo ali dados que o modelo não enxergou ainda, então dados teste, pego ali somente as variáveis, né, que eu estou utilizando aí, que eu utilizei na verdade para estimar o modelo, que é essas 4 aí. Então passo isso para a função predict para gerar previsão. E aí ela vai também gerar aí algumas mensagens de aviso que eu vou ignorar. E aí o resultado, né, vai ser um array, né, com as previsões, né, do preço aí de revenda com base nessas características aí, certo? Então, se o carro tiver, se o carro tiver 3.000 milhas rodadas, 4 cilindros, 4 portas e não tiver banco de couro, a gente vai ter aí como preço de revenda, né, 12.649 unidades monetárias. E assim sucessivamente. E aí uma vez que você tem previsão pseudo fora da amostra, né, a gente pode comparar, né, com os dados observados para ter uma ideia de desempenho, de acurácia do modelo. Então eu gero aqui o RMSE com essa função aqui mean squared error, certo? Passo ali os dados observados, tanto de amostra de treino quanto de amostra de teste, e passo os dados previstos, tanto na amostra de treino, da amostra, dentro da amostra, né, quanto fora da amostra. E aí square it igual a false, né, para gerar o RMSE. Então, vamos ver aqui os valores. Deu 158 RMSE de treino e 10 mil e pouco, 11 mil, né, o RMSE de teste. Então, como a gente comentou, né, dentro da amostra ele vai tender, né, a sofrer de sobreajuste esse método, né? A gente tem que cuidar bastante, né, esse ponto aí. E fora da amostra, né, nesse caso que pode ser que o modelo esteja com sobreajuste, tá? Porque deu uma discrepância, né, muito grande na amostra de teste, né, um valor bem distante do RMSE da amostra de treino. Então, o ideal, né, que esse valor aí de teste, né, seja ou semelhante, né, ou idealmente, né, menor ainda do que na amostra de treino, tá? Então, possivelmente a gente pode melhorar aí esses resultados
desse método, né, fazendo uma investigação maior nesse conjunto de dados, certo? Então fica como exercício, né, você tentar melhorar esses resultados, certo? E assim é a forma que a gente tem de utilizar aí o Python para aplicar o método de regressão o método de árvore de regressão, né? E exploramos aí esse exemplo de precificação de venda de veículos usados. Espero ter ficado tudo claro. Se ficar alguma dúvida, é só mandar lá no suporte no site da Análise Macro.